Oi, gente. Domingo, Dia das Mães, e eu tô aqui com a tarefa de repartir com vocês mais um trechinho do estudo do livro Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade. Hoje eu quero abordar com vocês um tema que me desafia, mexe comigo muito, que diz assim: é os planos de Deus versus os nossos planos. Quantas vezes você já ficou confuso e não soube exatamente se aquilo que você estava vivendo era o plano de Deus ou aquilo que você quer é realmente o que Deus tem para sua vida? Você só sabe uma coisa: Ele disse que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são melhores que os nossos, são maiores que os nossos. E Ele diz que o plano dele é nos fazer prosperar e que a gente chegue ao nosso destino. Então, muitas vezes a gente fica confuso. Qual que é o plano de Deus para minha vida? Qual que é o meu plano? Será que isso que eu tenho insistido veio diretamente de Deus para mim ou não? Para a gente saber, a gente precisa da ajuda dele, não é verdade? Então, a gente começa orando. Eu gostaria de fazer uma oração agora, pedindo a Deus que fale comigo, fale com você, nos ajude a entender qual o plano que ele tem para a nossa vida. E aqui nesse estudo de hoje tem umas dicas muito importantes para a gente identificar se a gente está vivendo o que Deus separou para a gente viver ou aquilo que nós mesmos imaginamos. Vamos orar? Senhor, obrigada por estarmos juntos mais uma vez e por podermos ter esse tempo de oração, de conversa com o Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos ajude a viver os teus planos. Nós cremos que os teus planos são melhores porque o Senhor vê o futuro e nós não temos essa capacidade. Então ajuda cada um de nós, onde uma pessoa estiver ouvindo esse vídeo agora, o que ela estiver fazendo, ela sinta do Senhor a direção para a vida dela. E que ao realizar os teus planos, a gente entenda que eles nos trarão a tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Senhor, nós cremos que um dos teus planos é que a nossa mente seja renovada, que a nossa mente seja filtrada com a tua palavra. Nos ajuda agora e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Olha lá, eu tenho bastante coisa para compartilhar, mas eu quero começar com uma frase que diz assim, ó: compreender aquilo que Deus vai realizar no lugar onde eu estou é mais importante do que dizer a Ele o que eu desejo fazer para Ele. Você já ouviu essa verdade em algum lugar? Ou será que muitas vezes a gente é levado a fazer os planos e pedir para Deus abençoar aquilo que a gente está querendo fazer para Ele, né? Então, eu preciso entender que a iniciativa do relacionamento com o ser humano é sempre de Deus. E isso é difícil para a gente, né? Porque muitas vezes nós somos ensinados que depende da gente, a nossa busca, é o nosso empenho. Na verdade, a Bíblia fala que o querer e o realizar é de Deus na nossa vida. Então, à medida que eu me aproximo de Deus, que eu quero fazer a vontade dele, que eu busco esse relacionamento, que ele já deu o primeiro passo, eu vou aos poucos entender o que Deus está fazendo onde eu estou. O que Deus está fazendo na minha família? Como eu posso me unir a Deus? O que Deus está fazendo no meu trabalho, na minha vizinhança, nos meus relacionamentos? Eu preciso perguntar isso. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu um egípcio que feriu a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, brigavam entre si. E perguntou ao que fazia a injustiça: por que feres a teu próximo? E respondeu ele: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Opa, tinham descoberto o que Moisés fez. Temeu, pois, Moisés, e disse: certamente o negócio já foi descoberto.
Quando o faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian. Gente, algumas vezes a gente para e a gente fala assim, Moisés livrou o povo de Israel lá dos egípcios, né? Mas quem livrou foi Deus. Deus usou a vida de Moisés, mas em alguns momentos Moisés, como nessa situação, quis resolver as coisas do jeito dele, achando que dessa forma ele estava ajudando a Deus. Na verdade, Moisés, ele quis fazer a própria vontade dele em favor do seu povo. E muitas vezes nós somos levados a essas decisões, a querer fazer a nossa vontade ao invés de fazer a vontade de Deus. Então, esse tema ele é muito importante para nós. Quais são os planos de Deus? Quais são os segredos que estão no coração de Deus relacionados a nós que Ele quer nos revelar? Mas isso exige que nós demos alguns passos. Como é que está a sua vida nos seus relacionamentos? Você está tendo relacionamento com as pessoas que Deus deseja que você tenha? Ou você está escolhendo as pessoas sem nem consultar a Deus? Deus vê o interior das pessoas. Por isso que Ele pode nos ajudar a fazer as melhores escolhas. E nós precisamos estar atento ao que Deus está fazendo nos nossos relacionamentos. Muitas vezes poderão se aproximar de nós pessoas enviadas pelo inimigo, pessoas que não desejam o nosso bem, que se fazem de amigos, mas não são. E aquilo não era a vontade de Deus para nós, mas como a gente para de consultar a Deus, a gente, essa pessoa chegou, então seja bem-vinda, entra na minha vida, abre sua vida para a pessoa, conta os seus segredos, abre a sua casa e de repente tem alguém ali sendo usado pelo mal na sua vida e você nem sabe. Então é muito importante que a gente tenha sintonia com Deus e nós acreditemos, e é essa pergunta que eu quero fazer para você, será que nós acreditamos que Deus realmente tem planos melhores que os nossos? Será que muitas vezes na nossa vida a gente não quer dizer para Deus que o nosso plano é melhor? Eu posso dizer sinceramente que na minha vida já houve situações que eu disse para Deus, Senhor, não pode ser desse jeito? Como se eu precisasse aconselhá-lo, né? Deus, Ele criou a humanidade. Ele conhece o homem e a mulher e as crianças, o jovem, adolescente, a criança, o adulto, já há muito tempo. Então, Ele sabe exatamente o que é melhor para mim. Ele sabe exatamente o que é melhor para você. Mas, enquanto você não confiar no plano de Deus, muitas vezes, tanto eu como você, podemos errar e podemos ser prejudicados na nossa vida por não dar ouvidos à voz do Senhor. Então, ali naquela situação com Moisés, né, aconteceu isso. E tem uma frase aqui do livro maravilhosa que ela diz assim, Deus fará mais em 6 meses com um povo consagrado a Ele do que nós mesmos poderíamos fazer em 60 anos sem Ele. Então, à medida que eu me aproximo de Deus, que eu quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida, eu tenho maiores possibilidades de acertar do que sozinho sem Ele. Quantas pessoas se enveredam em caminhos, em decisões, em planos, sem consultar a Deus? Agora, e quando a gente consulta e a coisa não acontece tão rápido como a gente gostaria? Nós precisamos descansar e confiar de que Deus, no tempo dele, vai agir naquela situação. Esse é um aprendizado para a minha vida de todo dia. Acontecem situações da minha vida que me pegam de surpresa e deve acontecer na sua vida também. E nessa hora, a tendência que eu tenho é de desconfiar do amor de Deus, é de querer fazer as coisas do meu jeito. Humanamente é isso que acontece com a gente.
Mas por saber da palavra de Deus e tudo que a gente está estudando, quando alguma coisa acontece fora do meu planejado, eu vou até Deus e falo para Ele: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Como eu posso me unir ao Senhor naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida? Aquele plano que o Senhor traçou para a minha vida e que ainda não aconteceu, quando vai acontecer? Existe alguma coisa em mim que está impedindo que esse plano seja realizado? Ou o Senhor está tratando as pessoas que estão embutidas no plano que o Senhor tem na minha vida? Porque eu já disse aqui, a gente já estudou sobre isso, que Deus não faz nada sozinho. Ele não quer que a gente viva isolado, Ele quer que a gente sirva o próximo, que a gente sirva o outro, que a gente sirva o corpo de Cristo. Então, muitas vezes os meus planos, aquilo que Deus falou que vai fazer na minha vida, exige pessoas maduras que vão se ajustar àquilo que eu vou fazer e que vão me auxiliar no meu plano. Quantas pessoas começaram coisas sozinhas e muitas vezes não deram certo. Mas aí elas oram, pedem a direção de Deus, Deus te apresenta as pessoas que fazem parte do plano que Ele tem para você e aí a coisa flui, né? E nós precisamos confiar em Deus. Na verdade, o que eu mais vejo nesse estudo desse livro é que o ser humano desconfia muito de Deus. E aquela frase que eu já falei aqui, ela tem que estar na nossa mente, a repetição é algo importante para o nosso cérebro, né? Deus não sabe errar. A única coisa que Deus não sabe é errar. Isso é lindo. Deus não vai errar com você. Se você confiar no Senhor, Ele vai te direcionar para aquilo que Ele deseja, que é um plano melhor que o seu. Não tem como competir o seu plano com Deus. Você não pode falar: Deus, não, mas eu tenho certeza que é essa pessoa que era para minha vida. Mesmo que ela não te ame, mesmo que... Não, tem que ser essa. E Deus vai falar: filho, deixa eu escolher para você. O que eu escolho é melhor. Quando eu escolho, você é bem-sucedido. Para que você vai sofrer se eu quero te dar o melhor? Então a gente precisa confiar em Deus nos relacionamentos. Ah, Senhor, mas eu quero trabalhar naquele lugar. Aquele lugar é o melhor para mim. Aí Deus sabe que naquele lugar falam mal de você, que nem querem a sua presença lá. Porque o seu jeito de trabalhar incomoda aquele povo e eles não querem ninguém que realmente trabalhe. E aí Deus fecha a porta e você fala: poxa, eu lutei tanto, eu quis tanto e olha o que Deus fez. Você não vê as conversas que tem a teu respeito, Deus vê. Ao mesmo tempo, Deus olha na plenitude do olhar de Deus, Ele fala: olha, é ali que eu te quero. É provisório, mas por enquanto é ali. E aí você vai. E aí você fala: nossa, que gostoso, que ambiente bom. Não é ainda tudo o que eu queria, mas é muito melhor do que o que eu estava vivendo antes. E Deus fala: confia em mim, porque é de passo em passo que você chega no seu propósito. Então é importante que todas as vezes a gente pare e se pergunte se nossa vida está sendo direcionada por Deus ou por nós mesmos. Eu vou ler aqui, olha. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. A gente precisa saber que nessa questão dos meus planos e os planos de Deus, Deus ele sempre quer que você ande pelo lugar que Ele determinou, que você faça as escolhas baseadas na orientação dele, seja de amizade, seja de um relacionamento, de namoro, de casamento, de sociedade, de amizade ali, vizinhança até. Deus quer te dirigir. Mas se você não consulta Deus, ou Ele te dá um conselho, usa um servo, usa uma mãe, né? A gente está no Dia das Mães hoje,
Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas estou gravando no Dia das Mães. Sua mãe vem te dar um conselho, direcionada por Deus. Você é uma parte da sua mãe. Você carrega o DNA dela, você é um pedaço da sua mãe. Ela sente coisas que você não sente, ela vê coisas que você não vê. Ela te orienta porque ela vê o depois. E aí você não quer ouvir, você quer fazer do seu jeito. Chega um momento, quando a pessoa ela é obstinada em não ouvir Deus, tá lá em Provérbios 29:1, que diz assim: aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, Deus sempre está dando oportunidades para a gente ouvir a Deus, para a gente ouvir os conselhos bons que Ele tem, seja através da leitura da Bíblia, seja através de uma pregação, de um estudo como esse, de um conselho de um amigo que ama a Deus, dos seus pais. Se você não quer ouvir, e Deus continua falando, e Ele é insistente, Ele deseja o seu bem, mas você não quer ouvir, de repente Deus faz assim, ó. Então vai pelo que você escolheu. Lembra? Tá lá em Jeremias, né? Que eu li esse versículo esses dias para vocês no Instagram. Jeremias 6,19. Que o povo ia colher o fruto dos seus próprios pensamentos, porque eles não pensavam o que era certo a respeito de Deus, nem das suas leis, nem dos seus caminhos. Então, muitas vezes, os nossos planos, eles atropelam os planos de Deus. E quando isso acontece, nós vamos de mal a pior. A nossa vida começa num declínio. As coisas começam a acontecer e você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas você não consegue parar e admitir que você não consultou a Deus ou que você não ouviu a instrução que Ele te deu. Então, é importante que a gente não seja como o povo de Israel, né? Deus havia tirado o povo do Egito e Ele prometeu para o povo que Ele encheria a boca deles, mas o povo não quis ouvir Deus. Então Deus os entregou à obstinação dos seus corações para que andassem segundo os seus próprios conselhos. Quanta gente hoje está andando pelos seus próprios conselhos. E assim, gente, a estratégia do inimigo ela é muito pontual. O inimigo faz assim: você quer andar longe de Deus? Vem que eu vou te ajudar e vai tudo dar certo por um momento. Eu nunca vi na minha vida, eu já tenho 55 anos, eu nunca vi ninguém que se desviou da orientação de Deus, desviou da orientação de bons pais. Por um momento, parecia que tudo estava indo bem, que não houve aquele período em que a queda veio. Porque é isso que o diabo quer. Ele não é seu amigo. Ele quer, a Bíblia diz que o inimigo vem, né? Para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida e vida em abundância. Então o diabo não quer o seu bem. Ainda que muitas vezes você fale, eu não vou ouvir Deus, eu vou ouvir o meu próprio coração, os meus próprios conselhos, e a coisa vai andando bem, vai chegar o declínio. Eu nunca vi, não conheço uma história de alguém que falou, olha, eu me afastei de Deus, eu não quis ouvi-lo, mas eu acabei super bem. Não existe, porque a única forma de nós termos realmente o propósito da nossa vida sendo realizado é quando a gente ouve a orientação de Deus. Eu queria ler aqui para vocês. Certa ocasião, alguns líderes vieram a Vancouver a fim de discutir planos de longo prazo para um programa especial que tínhamos estabelecido para a área metropolitana. Muitos líderes de várias agências iriam cooperar conosco para realizar muitas coisas maravilhosas. No entanto, em minha mente eu perguntava, mas e se Deus chamar a nossa nação ao juízo antes daquela ocasião? Percebi o quanto eu precisava saber o que Deus tinha em mente para a cidade de Vancouver.
Planejar o que eu queria fazer no futuro poderia ser totalmente irrelevante. Quando Deus chamava os seus profetas, ele geralmente apresentava uma mensagem que tinha dois aspectos. O primeiro, o desejo de Deus era: chame o povo a voltar-se para mim. Se o povo não respondesse, então teria de ouvir a segunda mensagem: diga ao povo que ele está mais perto do momento do juízo do que jamais estivera. A palavra de Deus ao profeta era: diga ao povo, isso é o que eu tenho feito, isso é o que eu estou fazendo agora, isso é o que eu estou prestes a fazer. Então chame o povo a uma resposta. Então Deus, ele está disposto a nos orientar. Ele vai dar orientações para você. Como? Primeiro você precisa orar. Todas as vezes que você tiver uma decisão para tomar, uma escolha a fazer, um rumo a seguir, você precisa ir a Deus e pedir a orientação dele. E você vai pedir que ele fale com você como Deus fala. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através de conselhos de pessoas que amam a Deus, Deus fala através da oração quando você ora e você fica quieto, aguardando a resposta. Eu já falei que a gente não pode só tagarelar para Deus. Nós precisamos falar e depois ficar quietinho e falar: Senhor, eu tô aqui ouvindo. O que o Senhor quer de mim hoje? Todas as manhãs eu tenho feito isso. Ao acordar, eu abro os meus olhos, depois eu fico quietinho e falo: Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? Me orienta. Que desinterrompa os canais da minha vida, que os meus ouvidos estejam abertos para te ouvir, que os meus olhos estejam abertos para enxergar as oportunidades de ver o Senhor agindo e me unir ao Senhor. E quantas vezes o Senhor tem aproximado de mim pessoas pedindo ajuda? São pessoas que me ligam, que me mandam uma mensagem, né, que pedem socorro. E eu preciso me unir a Deus e ajudar o próximo. Às vezes as pessoas estão espalhadas. Eu já comecei de novo a separar coisas aqui em casa, porque o frio está chegando. Tem muita gente ainda na rua. Tem muito pobre. E a nossa função é ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos. Servir a família da fé. Servir as pessoas, a humanidade. Quando eu estou servindo, eu estou cumprindo a missão que é universal. A missão de servir o próximo, ela é universal. Se você é uma pessoa que vive só para você, não adianta você achar que Deus vai te dar outras tarefas. Ele não vai dar. Ele dá tarefas para quem está servindo. Você precisa servir a sua família. Você precisa cuidar bem da sua esposa. Você precisa cuidar bem do seu marido, você precisa cuidar bem da sua mãe, do seu pai, seus pais precisam cuidar bem dos filhos. Nós precisamos ser bons profissionais, nós precisamos ser pessoas agradáveis. Porque quanto mais eu estiver servindo a Deus enquanto eu estou no mundo, eu preciso ser uma pessoa calma no trânsito, eu preciso abençoar as pessoas precisam olhar para o meu carro e ver Deus. As pessoas precisam olhar para a minha casa e ver Deus. As pessoas precisam olhar para a minha vestimenta e ver Deus. Então, os meus atos de serviço vão me levando para o propósito que Deus tem para a minha vida. E eu preciso confiar que esse propósito é coisa boa. Eu não posso desconfiar de Deus. Então é importante, né? Como ele fala aqui, que ele estava mais preocupado em saber o que Deus queria fazer com aquela cidade do que os planos que ele tinha para a cidade onde ele morava. Então, hoje a gente precisa compreender o que Deus está para fazer no lugar onde você está, sabendo que isso é mais importante do que você dizer a ele o que você quer fazer para ele. Então, quantas vezes a gente tem esse cuidado de perguntar para Deus: o que o Senhor está fazendo na minha casa? Como eu posso me unir ao Senhor na minha casa?
Como eu posso me unir ao Senhor na minha tarefa de ser esposa, de ser marido? O que a tua palavra diz? Onde eu estou falhando? Porque tem coisas que Deus já falou o plano dele. E a gente não obedece. E a gente quer a mão de Deus sobre nós. E nós não vamos ter. E uma coisa que eu me preocupo muito é o seguinte: quando alguém se casa com a outra pessoa, os dois se tornam uma só carne. O que eu faço na minha vida vai impactar a vida do meu marido, e o que ele faz da vida dele vai impactar a minha vida. E não é diferente com os filhos. Às vezes os filhos falam, eu sou adulto, agora eu faço as coisas do meu jeito. Isso não é verdade. Uma família, cada pessoa da família impacta a vida do outro, mesmo que aquela pessoa fale, eu tô indo embora. A não ser que ela vá constituir uma nova família, que aí a Bíblia diz, né, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne, e ali ele está começando um novo lar, sem ser através do casamento, quando é por rebeldia, quando é porque eu não concordo com os meus pais, porque eu quero uma liberdade sem a aprovação deles, eu vou ter consequências. É claro que se os filhos saem com a aprovação dos pais, com o incentivo dos pais para estudarem, para se desenvolverem, para conhecerem novos lugares, para amadurecerem, é diferente. Mas é importante eu saber que aquilo que a palavra de Deus diz não pode ser ferido pelos meus planos. Eu não posso falar, eu quero fazer uma coisa para Deus, mas já que não está acontecendo nada, então eu vou me associar àquela pessoa ali. Aquela pessoa nem quer saber de Deus, não ama Deus, nada, mas eu vou fazer para Deus. Não, eu consulto a Deus. Senhor, quem são as pessoas que o Senhor quer colocar na minha vida para que o plano que o Senhor plantou no meu coração seja executado? Isso sim é sabedoria. Então, eu preciso tomar cuidado com os meus relacionamentos. Sim, eu preciso tomar cuidado com o meu coração. Porque às vezes os meus planos, eles são egoístas, eles são mesquinhos e eles são só para mim. Eles não têm nada a ver com Deus. Isso não quer dizer, gente, que quando a gente está fazendo o plano de Deus na nossa vida, nós vamos ser infelizes. Pelo contrário, quando Deus planta algo no seu coração, como Deus um dia plantou no meu, a gente caminha anos da vida com satisfação, esperando ele dizer, é agora. Agora você está pronta, agora as pessoas que eu quero que se unam a você também estão prontos, e agora eu vou abrir as portas para que o seu sonho, que eu plantei no seu coração, porque você me consultou, sejam realizados. É isso que é os nossos planos versus os planos de Deus. Nós precisamos confiar que Deus, quando Ele age, Ele é rapidinho para agir. E às vezes a gente está insistindo em coisas que não são os planos de Deus para nós. Eu sei que esse é um risco que nós temos e por isso que a gente precisa consultar a Deus. Porque depois que a gente tem convicção de que aquele é o plano de Deus para a nossa vida, pode vir quem for falar, você vai responder, Deus me disse. Eu tenho convicção, eu já jejuei, eu já orei, eu já li a Bíblia, eu já me aconselhei, eu já pedi sinais e Deus confirmou que para minha vida esse é o plano dele. Então, ainda que não esteja acontecendo no meu tempo, Deus vai fazer acontecer. E quantas vezes eu já disse isso para pessoas que duvidaram daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas o que eu mais vejo é que todos os passos que eu vou dando me tornam uma pessoa mais capacitada para executar o plano que Deus tem para a minha vida. E assim é com a sua vida. Às vezes você vai passar por períodos de deserto, em que parece que a sua vida não está andando. Isso não deve ser um motivo para você desistir. Isso deve ser um motivo para você parar e falar, Senhor, o que o Senhor quer nesse tempo? Deus já me tirou de cena algumas vezes. Algumas vezes fiquei de molho em casa, até enferma. Mas aquele tempo foi precioso. Foi tempo que eu escrevi, foi tempo que eu busquei a Deus mais intensamente, foi tempo que eu tive respostas para a minha vida.
E foi tempo que Deus me livrou de situações que às vezes a gente não tem que estar. Às vezes nós achamos que o plano de Deus para nós é sofrermos. É claro que pode acontecer situações de sofrimento na nossa vida, pode. Nós estamos sujeitos. A Bíblia diz que se a pessoa não puder negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, ela não é digna dele. Então, tomar a cruz é que, claro, nesse mundo nós estamos contra a maré. As pessoas querem viver de um jeito, você vai querer viver de outro para fazer a vontade de Deus. Então vai ter embates, vai ter gente contra você, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas isso não quer dizer que Deus não vai realizar os sonhos que vão trazer alegria ao seu coração. Porque o desejo de Deus é que a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, se estabeleça na nossa vida. Então, enquanto isso não aconteceu completamente, a gente tem que também olhando o que Deus já está fazendo de bom por nós. Você não é mais a pessoa que você era lá atrás. O que Deus te acrescentou? Será que você é uma pessoa que à medida que a vida vai vindo, você só consegue olhar o lado ruim? Eu faço esse exercício todos os dias comigo. Senhor, me ajuda a ver o melhor nas pessoas. Me ajuda a ver o melhor na minha vida. Me ajuda a reconhecer o que o Senhor já me deu. De onde eu saí, onde eu estou. E onde eu quero chegar. Onde eu entendo que o Senhor vai me levar. Eu já disse que eu acredito que Deus deseja que o povo dele, as pessoas que amam a Deus, não estou falando de placa de igreja, servos fiéis, pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, ocupem as melhores posições nesse mundo, tanto para poder servir mais as pessoas, como também para mostrar o que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Eu creio que a sua vida é um testemunho, a minha vida é um testemunho. Eu sei de onde eu saí, eu sei da minha história, eu sei o que eu já passei, eu sei o quanto eu sofri, mas eu sei também o que todo esse sofrimento fez em mim, no que me tornou, como eu sou hoje mais dependente de Deus, como eu entendo que sem Ele não adianta diploma, não adianta conhecimento, não adianta nada, mas com Ele, mesmo que as portas se fechem no mundo, Deus vai abrir uma porta para mim. Deus vai me guiar ao melhor lugar. Deus vai ouvir o meu clamor. Nem sempre na hora que eu quero. Aliás, quase sempre não é na hora que eu quero, mas é na hora que Ele deseja. E o que Ele deixa, por que Ele deixa que muitas vezes se estenda esse prazo que a gente dá para que as coisas se realizem na nossa vida? Porque Ele deseja que a gente confie completamente nele. E eu já disse isso aqui, e eu falo isso para mim mesma. O meu sofrimento, as minhas lutas, as minhas dificuldades não tem a ver de Deus revelar quem Ele é. Tem a ver de eu enxergar quem eu sou. Porque amar a Deus quando tudo vai bem é fácil. E quando vem as lutas? E quando vem as dificuldades? E quando as pessoas que estão à sua volta não querem amar a Deus como você ama? Não é fácil. Mas é nessa hora que eu tenho que me achegar mais a Ele, buscar mais dEle, colocar mais louvores, ouvir a palavra dEle, ler a palavra e me derramar diante dEle e dizer: Senhor, sem o Senhor eu nada posso fazer, mas com o Senhor tudo é possível e eu vou continuar caminhando rumo àquele lugar que o Senhor tem para mim. Tem aqui o que você deve fazer. Ore agora, peça a direção de Deus para a maneira como você deverá responder a Ele na sua vida pessoal. O que Deus está fazendo? Qual o plano dele? Na sua igreja, na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho, no seu país. Deus, o que o Senhor está fazendo na minha nação? Qual é a minha parte? É ser uma intercessora? É ser alguém que, em vez de ficar criticando, clama, ora, sugere? É diferente do que fazem as pessoas que estão no poder?
ali no seu trabalho, trabalhando com responsabilidade, com afinco, com amor, exalando o bom perfume de Cristo. Talvez você queira fazer anotações em algum lugar para poder registrar o que Deus tinha de plano para você. Eu quero ler aqui um pouquinho sobre Martinho Lutero. O que estava Deus prestes a fazer quando começou a dizer a Martinho Lutero, o justo pela sua fé viverá? Ele queria levar as pessoas de toda a Europa a compreender que a salvação era um dom gratuito e que cada pessoa tinha acesso direto a ele. Ele estava fazendo uma grande reforma. Ao estudar os grandes movimentos de Deus na história da igreja, nota-se em cada caso que Deus veio a uma pessoa e essa pessoa entregou a sua vida a ele. Então Deus começou a realizar os seus propósitos através daquela pessoa. John e Charles Wesley. Quando Deus começou a falar a John e Charles Wesley, ele estava preparando um reavivamento geral da Inglaterra, que salvou a própria Inglaterra de uma revolução sangrenta, como a ocorrida na França. Ali estavam dois homens, juntamente com George Whitefield e alguns outros, através de quem Deus pôde realizar uma obra poderosa e mudar os rumos da Inglaterra. Na sua comunidade, existem algumas coisas que estão para acontecer na vida de outras pessoas. Deus quer interferir nessas vidas. Suponha que Ele queira fazer isso através de você. Ele vem e fala a você, mas você está tão voltado para si mesmo que responde: não acho que eu esteja preparado, não creio que eu serei capaz. E aí você fala de você. Veja, você vê o que acontece, o enfoque é sobre o seu eu. No momento em que você percebe que Deus está agindo em sua vida, você dá a Ele uma lista completa de razões pelas quais Ele escolheu a pessoa errada, ou que a hora não é aquela. Eu gostaria que você buscasse a perspectiva de Deus. Ele sabe que você não é capaz de realizar isso ou aquilo, mas Ele próprio quer realizar a obra através de você. Gente, eu acho que aqui eu posso falar de mim mesma, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer vídeo. Aliás, não gostava, né? Vou falar assim, não quero condicionar a minha mente a algo errado, mas eu nunca me vi diante de uma câmera fazendo o que eu faço. Mas Deus falou para mim que era para eu fazer. E eu falei, deu todas as desculpas possíveis para Deus. E Ele só me disse: filho, obedece. Então, tem semanas que a correria é tão grande que muitas vezes eu não consigo gravar no dia que eu gostaria, enviar o vídeo no dia que eu gostaria, mas fica aquela vozinha: vai gravar, vai lá fazer o que eu mandei você fazer. E quando eu faço, e principalmente quando eu tenho retorno, por isso que eu peço para você, se inscreva no canal, comente, ore por mim. Esse retorno que vem de vocês traz ao meu coração. Continua, filha. Olha aí, tá alcançando o objetivo. Então hoje eu quero que você ore assim: Senhor, o que o Senhor está para fazer na minha família, no meu emprego, na minha igreja, no meu país? Revela-te a mim, Senhor. Que eu possa me unir ao Senhor. Eu preciso descobrir o que o Senhor está fazendo para que eu possa me unir ao Senhor. Faça tudo à maneira de Deus. Deus fará mais, né, em 6 meses, através de um povo consagrado a Ele, do que nós poderíamos fazer em 60 anos sem Ele. Eu sou servo de Deus, eu quero ajustar a minha vida segundo a obra que Ele vai realizar. Eu quero compreender o que Deus vai realizar no local onde eu estou e saber que isso é mais importante do que qualquer coisa que eu possa fazer por Ele. Então, nós somos ensinados a fazer planos para glorificar a Deus. E aqui nós estamos estudando de que Deus tem planos e a gente precisa descobrir onde Ele está agindo.
Por exemplo, eu oro, né, Senhor, onde o Senhor quer me usar? Quais são as pessoas que eu posso impactar? E aí Deus traz à minha mente, manda uma mensagem para fulano para saber como aquela pessoa tá. Ora por ciclano. Vai no seu trabalho orando pelas pessoas que estão na educação. Volta orando pela sua família. Interceda. Deus me acorda às vezes e fala, vai para a sala orar agora. Busca a minha face. E gente, não é um peso. É um prazer. Cada vez que eu estou na presença de Deus, melhor eu saio. E quanto mais eu me afundo na rotina e nos meus afazeres, longe de Deus, pior eu fico. Porque é a criatura e o Criador. Essa união, ela precisa existir na sua vida. Se hoje você não está encontrando tempo para Deus, comece a experimentar. A ter todos os dias um momento só teu e dele. Não deixe de ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E a descrição dessa palavra é que ela é alimento para nós. É através da leitura da Bíblia que Deus vai falar com você. Que você vai saber o que Ele espera de você. E o que Ele não quer mais ver na sua vida. E à medida que você vai fazendo essa limpeza e obedecendo a Deus e consultando a Deus, você vai se tornando uma pessoa melhor. Agora, quanto mais longe você estiver da palavra de Deus, mais chances você tem de viver uma vida centrada em você mesmo. E quando a gente está centrado na gente, a coisa não flui. Mas quando a gente quer fazer para Deus, Ele vai abrindo portas, Ele apresenta pessoas, Ele mostra convites, né? E eu creio que na próxima semana eu vou poder compartilhar já uma experiência que Deus está mostrando para mim, onde Ele está agindo, abrindo uma porta para mim e eu estou indo em direção a ela. Mas a semana que vem eu conto. Eu quero que você pare e pense na sua vida. Quais foram as vezes que os seus planos deram certo sem a consulta a Deus? E quais foram as vezes que através da consulta a Deus você viveu exatamente o que Ele tinha para você? Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser.